Olá, olá! Vamos iniciar hoje a nossa live. Vamos falar sobre déficit calórico. Então, quero conversar com vocês sobre essa dúvida que eu sempre recebo de vocês nas caixinhas de pergunta. Então, vamos entrando e vamos conversar sobre déficit calórico. Vou responder dúvidas, então quem já está me acompanhando, vem me acompanhando aqui nas lives, sabe que eu só termino quando respondo a dúvida de todo mundo. Então, conforme quem tá aí já entrando, deixa o coraçãozinho aqui pra eu ver também que vocês estão aqui, que é uma maneira de vocês estarem interagindo aqui comigo também. Então, se você quer emagrecer, quer perder peso, já tá num processo de emagrecimento, fica aqui comigo que a gente vai conversar hoje, né, sobre o que a gente faz pra emagrecer, que é fazer aí o déficit calórico, tá? Então, deixa ali o coraçãozinho, encaminha para alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto, que tá precisando, e pra gente começar, tá? Bom, então toda quinta-feira eu tô aqui fazendo live, então é bem interessante quem consegue estar aqui, pode tirar suas dúvidas. Então eu sempre tô aqui com um chazinho ou um café, mas hoje tá tão calor aqui que eu estou na água. Então vamos lá, gente. Vou iniciando. Se vocês forem tendo dúvida, vão escrevendo, tá? Conforme for entrando aí, que eu vou respondendo vocês, tá? Então vamos lá. Pra gente emagrecer, né? Então não vai ser uma dieta específica que vai te fazer emagrecer, tá? Então tem muita gente que tem dúvida. Eu quero emagrecer, então eu devo fazer um jejum intermitente? Eu quero emagrecer, então eu preciso fazer uma dieta cetogênica? Uma dieta low carb? Então, isso é um erro bem comum, achar que existe uma dieta ali perfeita, né? Que é aquilo ali que vai te emagrecer. Só que pra gente ter um emagrecimento, nós precisamos fazer um déficit calórico, tá? Então, de nada vai adiantar você, por exemplo, tá fazendo uma dieta cetogênica, né? Que é ali com uma quantidade alta de gordura, se você não estiver consumindo nas suas calorias desse déficit calórico, entende? Então tá, tô fazendo uma dieta cetogênica, mas não tô contando as calorias, né? E aí quando você vai ver, você tá às vezes até aumentando o seu peso ou mantendo o seu peso, tá? Da mesma coisa também uma dieta low carb. Então de repente você tá fazendo ali uma dieta baixa, né, ali em carboidrato, mas você não tá contando, né, as calorias. Então você não vai emagrecer. Então o que vai emagrecer vai ser você fazer um déficit calórico. E o que é esse tal do déficit calórico, né? É você comer menos calorias do que você gasta, tá? Então, pra gente acontecer isso, fazer isso, né? Nós precisamos, então, estar comendo menos calorias, tá? Ou então, também, uma maneira é você aumentar, né, a sua atividade física, tá? Que assim você vai, né, gastar mais calorias, beleza? Então, quem for entrando também vai dando coraçãozinho aí. Então, dessa maneira a gente consegue estar, né, fazendo ali um déficit calórico para você emagrecer. Então, você diminui ali, né, as suas calorias e também aumenta a sua atividade física. E como é que a gente pode fazer isso, né? Bom, primeiramente, eu até escrevi aqui alguns pontos, né, pra gente não esquecer. Então, lembrando, tem que ter o déficit calórico, você tem que estar usando uma estratégia corretamente, tá? Que se adequa, né, pra você. E ter consistência, né? Então, esses 3 pontos para o emagrecimento. Então, déficit calórico, você comer menos do que você gasta. Ter uma estratégia que funciona para você, que de repente pode até ser uma low carb ou não. Como é que vai funcionar? Uma dieta mais rica em fibras, né? Ou mais em gordura. Então, que estratégia que a gente vai usar, tá? Não existe uma estratégia que é boa para todo mundo. Então, às vezes, sei lá, o jejum intermitente funciona para um, é interessante para outro não. Então, escolher essa estratégia e ter consistência, tá? Então não adianta você fazer uma semana e achar que não conseguiu um resultado. Então você tem que, né, continuar ali na sua consistência, tá? Então esses 3 pontos aí que são essenciais para acontecer o emagrecimento, beleza? Então, déficit calórico, mais estratégia ideal para você, mais consistência, tá? E outros pontos aqui que eu escrevi também, que é importante. Então anota, né, esses pontos, se você tá ali no processo de emagrecimento, quer emagrecer, para lembrar desses pontos que são fundamentais, tá? Então, comer comida de verdade. Então, eu sempre falo, né? Deixa para comer alguma coisa ali fora da sua alimentação, né? Uma refeição livre fora de casa, algo que não vai ter dentro da sua casa. Porque se você tem realmente somente alimentos saudáveis, né? Comida de verdade, né? Na sua casa, na sua geladeira, não tem pra onde você escapar, né? Então, organização. Tenha
em foco, né, em foco nisso. Então, às vezes, mesmo sem estar contando calorias, só de você estar tirando, né, o açúcar, farinha branca, os alimentos mega ultra processados, comendo comida de verdade, você já tem bastante, né, ali perda de peso, né? Então até melhora mesmo também na parte da sua composição corporal, celulite, principalmente mulherada aí que sofre de celulite. Então quando você começa a colocar comida de verdade, você sente essa diferença, tá? Beber água, então é super importante. Você tá num processo de emagrecimento, beba água. Estou aqui bebendo minha aguinha. Então, cálculo médio, tá? Mais ou menos de 35 a 50 ml por quilo de peso corporal. Então, você pode estar fazendo ali para ver quanto você precisa beber de água. Sono adequado, né? Então, durante o sono, a gente tem também ali a produção hormonal. Então, estudos mostram, né, que quando você não tem um sono adequado, você tende a comer mais calorias no dia seguinte. Então, fica tudo desregulado, né? Com isso também acaba vindo a questão do estresse, né? Tá com estresse, né, desregulado. Então, você tem aumento do cortisol. Então, atenção com esses pontos também, que acaba levando para a parte hormonal. Consumir fibras, tá? Então, quando a gente fala em fibras, né, a gente tá falando ali, seja de chia, aveia, linhaça, das frutas, né? Então, comer frutas com casca, né? Então, tem já as fibras, as folhas, né, vegetais, tá? Isso tudo tem fibras também. E os alimentos integrais também, né? Então, você vai estar ali consumindo uma quantidade de fibras adequadamente, tá? Então, tô falando dos pontos e vou rever no final pra vocês, quem está chegando por agora, pra lembrar. Até também outro alimento que é legal, que tem bastante fibra, muita gente não sabe, é o feijão. A casca do feijão, né, das leguminosas, né, lentilha, grão de bico, isso tudo tem. Então, coma tudo integral, tá? Então, preste atenção na quantidade de fibras que você tá ingerindo e, consequentemente, quantidade de água também. Não adianta nada você tá consumindo um monte de fibra e não tá bebendo água adequadamente, tá? Proteínas ao longo do dia também. Então, quando a gente tá pensando no emagrecimento, num déficit calórico, você tem que lembrar que você precisa estar consumindo uma quantidade adequada de proteína, tá? Porque nós queremos emagrecer e não ficar com aquela aparência de tô emagrecendo e tô flácida, sabe? Então você quer emagrecer mantendo a sua massa magra, né? Então quando a gente pensa no emagrecimento, a gente tem que pensar na nossa composição corporal. E para isso acontecer, você precisa estar fazendo uma dieta hiperproteica, tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, tenta encaixar em todas as suas refeições uma fonte de proteína. Então, além de ter um resultado na sua composição corporal, que você vai emagrecer ali enrijecida, vai te dar também mais saciedade, tá? Então, a proteína, as gorduras boas, né, fibras, isso tudo dá saciedade, tá? Então, experimenta, por exemplo, começar o seu dia com uma fonte de proteína. Então, compara, de repente, não sei se você já teve algum dia aí, deixa eu dar um gole aqui. Tá muito calor aqui hoje onde eu moro. Então, de repente, já teve algum dia que você já começou ali teu café da manhã e comeu uma torrada, um pão, enfim, alguma fonte de carboidrato, e você logo depois sente fome, né? Que dá aquele pico de insulina, depois desce de novo, dá aquela vontade, né, de você comer mais. E quando você começa o teu dia ali comendo ovos, tá? Ou de repente até um iogurte, um whey, alguma fonte de proteína, tá? Então você equilibra ali, né, aquele pico de insulina. E você tende a ter mais saciedade, tá? A Janice escreveu, nossa, total, sempre. A Janice, ela até me perguntou sobre o café da manhã, que eu acho que ela tava comendo aveia, era mingau, eu acho, né? E aí eu dei a dica pra ela adicionar proteína. Porque, não que eu seja contra o mingau de aveia, que eu amo. Inclusive, é uma das minhas opções de café da manhã. Mas eu sempre coloco, por exemplo, um pouco de whey ali, sabe? Você pode misturar ali no teu mingauzinho, ou então até tomar puro, tá? Então você faz ali o teu mingau que você gosta, de repente toma ali tua proteína, e realmente você vai ter mais saciedade, tá? Então se você também quer, né, dar uma secada, deixar os seus músculos mais aparentes, né? Então consuma proteína. A Jenny escreveu, mudei pra proteína graças a você e dura muito mais. Sustenta mais? Sim. Então tem mais saciedade, né? Então a gente tem que falar sobre esses pontos também. Então não adianta diminuir as suas calorias, né? Quero emagrecer, tô diminuindo minhas calorias, mas você não tá, né, consumindo ali os macronutrientes, né, em proporções adequadas, tá? Então sempre lembrar de consumir uma fonte de proteína nas suas refeições. Eu sei que nas grandes refeições, como almoço, jantar, é mais fácil a gente lembrar de usar alguma fonte de proteína. Então o que eu percebo na minha prática clínica é nos lanches intermediários, né? Então, o que você pode estar fazendo ali como fonte de proteína, por exemplo? Você pode estar consumindo um iogurte grego, tá? Que tem uma quantidade
legal de proteína, ricota, cottage. Pra quem não consome, tem o tofu. Inclusive eu tenho uma pastinha de tofu, uma receita de pastinha de tofu no meu Instagram que você pode estar fazendo com tomate seco, azeitona, enfim. Pode usar a sua criatividade. Uma vitamina, colocar uma fruta congelada com whey. Você pode fazer uma crepioca. Olha quantas coisas legais dá pra fazer. Você pode fazer uma panqueca de banana. Então, pra quem é formiguinha, gosta de um doce, então coloca ali a banana com os ovos, né, com uma fonte de proteína, um pouco de aveia, coloca ali uma canelinha, um cacau que você gosta, então fica uma refeição com proteína também, tá? A Aline escreveu, pra quem tem intolerância à lactose, qual seria o whey? Se você tem uma intolerância à lactose, o melhor seria o whey isolado ou hidrolisado, tá? Então o whey concentrado descarta. E aí você faz o teste se você consegue ter uma digestão boa com isolado ou até mesmo hidrolisado, que ele tá bem quebradinho, né, pra você tá consumindo. Se mesmo assim, tá? Mesmo assim, você ainda sentir, né, algum desconforto, eu te recomendo estar usando ali, por exemplo, uma proteína vegana em pó, tá? E sempre leia um rótulo, tá? Vocês vão comprar whey, não sabe nem qual tipo de whey. Então, leia pra ver essa questão da intolerância à lactose, se você tem, não digere bem, que isso é super importante, é um erro que eu vejo bem comum. Se você também, de repente, tem problema com acne, tá? Então, veja como é que tu vai reagir com whey. Então, de repente, uma proteína vegana é uma melhor opção pra você, tá? Então, lembrar de sempre que tá consumindo, né, proteínas, como eu falei ali, nos lanchinhos. O próprio ovo cozido também, né? Você leva ali um ovinho cozido, como um lanche, sabe? Então você tá ali consumindo a quantidade adequada. E como aqui eu falei também que ia vindo nível iniciante até o mais avançado, se de repente você já tá por dentro das quantidades de cálculo, macros, enfim, e queira saber, né? Então um cálculo que eu recomendo por quilo de peso corporal seria você estar utilizando ali de 2 a 2,5 gramas por quilo de peso corporal, tá? Nessa fase de emagrecimento, nessa fase do déficit calórico. Então, realmente, você vê que é uma quantidade, né, uma quantidade grande, né? Então, uma dieta hiperproteica, tá? Então, esse é um cálculo médio. Ah, mas eu não consumo nada, sei lá, consumo 100 gramas, eu tenho que consumir 200, né? Enfim, uma quantidade bem diferente do que você está consumindo atualmente. Então, o que eu te recomendo é você aumentando gradativamente, tá? Então, vão dando coraçãozinho aqui pra ver que vocês estão aqui comigo, interagindo. Que eu fico vendo aqui quando o coração sobe. Aline, de nada. Experimenta essa opção, igual eu falei, depois me conta também. Conta aqui no Instagram depois pra eu ver também, tá? Então é isso, gente. Então lembra de consumir, então, sempre proteínas ao longo do dia, beleza? Então não quero ver ninguém errando com isso quando você tá fazendo ali um déficit calórico, uma dieta pra emagrecer. E como é que a gente faz aqui? Então, não fazer de forma agressiva. Então, se você tá, né, resolvi fazer uma dieta para emagrecer agora, um déficit calórico, não tenho como ir no nutricionista, vou fazer por conta própria. Então, como é que a gente faz isso na prática? Então, você vai manter as proteínas altas, como eu falei para vocês, e vocês vão reduzir. Reduzir não é diminuir, é zerar, tá? Então, vocês vão reduzir, enxugar um pouquinho a quantidade de carboidrato e de gordura na sua refeição, tá? Então você vai raciocinar, então vou colocar proteínas ao longo do dia, dá preferência para proteínas magras, né? Então, obviamente, se a gente tá numa dieta para emagrecer, se você colocar carne vermelha o dia inteiro, não é interessante, porque a carne vermelha ela tem mais gordura, tá? Significa, eu não posso comer? Não, não é isso. Significa que se você for comer no almoço, no jantar, com certeza você vai estar extrapolando ali a quantidade de gordura da sua refeição, tá? Então, enxuga um pouquinho a quantidade de carboidrato, de gordura. Exemplo, tenha atenção como é que você está cozinhando os seus alimentos, né? Então, o azeite, por exemplo, é uma gordura legal? Sim. Mas será que você está consumindo em excesso? As castanhas é uma gordura legal, mas será que você está consumindo o balde inteiro de castanhas? Inclusive, as castanhas eu sempre dou a dica de colocar porçõezinhas, né, já ali pra você estar prontas pra consumir, né? Então, bota num ziplock, num pacotinho ali. Então, reduza um pouco, tá? Eu como 5 colheres de arroz, então eu vou reduzir ali para 3 colheres, né? Um exemplo. Então, dessa forma, você consegue, né, de uma forma mais intuitiva, tá? E você deve fazer isso, tá? Esse déficit calórico de forma gradativa. Então, você não pode fazer de forma drástica, de você tirar tudo, tá? Por quê? A gente tem que ir reduzindo devagarinho.
Então reduz um pouquinho, vê como é que seu corpo tá reagindo, tá perdendo peso, reduz mais um pouco. Porque se você tirar tudo de uma vez, botar uma dieta super baixa em caloria, vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Que você vai parar de perder peso porque não tem mais de onde tirar. E aí chega aquele caso pra mim, que já aconteceu várias vezes, né? Pô, eu tô comendo baixíssimas calorias e eu parei de perder peso, eu não tô emagrecendo. Então você chegou numa quantidade muito baixa que teu organismo, como um mecanismo de defesa, ele pensa, putz, tá vindo pouquíssimas calorias, deixa eu segurar. Deixa eu segurar porque não tá entrando calorias aqui, tá? Então, por isso que é importante ser de forma gradativa, não fazer nada drástico. Lembra que você vai ter que ir reduzindo aos poucos, senão não tem de onde tirar, tá? E aí, o que acontece? Às vezes tem gente que chega pra mim, eu tô consumindo 1000 calorias e parei de emagrecer. Aí a pessoa quer tirar e fala assim, gente, da onde eu tiro? Óbvio que não é pra tirar, né? Então a gente vai ali até aumentar as calorias pro organismo da pessoa funcionar de novo, como se fosse um carro, né? Então a gente precisa de gasolina, né? Então é a mesma coisa no nosso organismo, para depois a gente acontecer a perda de peso. Existe alguém aqui que tá online que já, de repente, já tentou fazer ali uma dieta bem restritiva e tava comendo pouco e parou de emagrecer? Comendo só salada, proteína, uma frutinha ali de manhã e parou de emagrecer? Então isso é bem comum, tá? De fazer coisas drásticas. Então lembra também que quando você faz algo muito drástico, é difícil de ser algo sustentável, né? Que você consiga seguir a longo prazo, tá? Então, lembrando também da questão do tempo, né? Em quanto tempo que você pode estar fazendo esse déficit calórico? De 6 a 12 semanas, no máximo 16 semanas. Então não é saudável você viver em déficit calórico. Não é saudável você viver consumindo baixíssimas calorias. Porque você precisa das calorias também pela questão hormonal, tá? O seu organismo, ele não entende que você está fazendo uma dieta para emagrecer. Ele entende aquilo ali como se estivesse causando um estresse para o seu organismo. A Jane escreveu, euzinha dormia mal e não emagrecia mais. Exatamente, eu nem li o que você escreveu e estava falando disso agora, né? Então ele entende como um estresse. Se você começa a consumir baixíssimas calorias, teu cortisol vai nas alturas. Então você tá ali dando um estresse pro seu organismo e você para de emagrecer. Então lembrando que para não passar de 12 semanas a 16 semanas, tá? Então a gente precisa periodizar. Então por isso que é bem interessante ter um acompanhamento. Assim como no treino, que a gente tem que mudar o treino toda hora, na alimentação também, tá? Então quando a gente fala em periodizar, é realmente mudar ali as estratégias, enfim. Pra depois tem a dieta após a dieta. Então depois que você chegou ali no teu peso desejado, a gente vai aumentar gradativamente as tuas calorias até chegar nas tuas calorias de manutenção, tá? Vou dar um exemplo. Eu cheguei no meu resultado desejado, eu tô consumindo 1.400 calorias, tá? Estabilizei, tô ok. E aí, o que eu faço? Tem que consumir pra minha vida inteira 1.400 calorias? Porque se eu consumir a mais, eu vou ganhar peso de novo? Não. Então esse é um erro bem comum, né? Então depois, quando você chegou ali no seu peso desejado, você vai aumentar gradativamente até chegar nas suas calorias de manutenção, que vamos dar um exemplo que a minha é 1.700. Então eu vou gradativamente aumentar de 1.400 para 1.700 para minha caloria de manutenção. E dessa maneira eu vou estar colocando ali os macronutrientes necessários para o meu organismo funcionar bem, para minha tireoide funcionar bem, para minha parte hormonal funcionar bem, tá? Então, dessa forma, a gente vai realmente preservar o nosso metabolismo e ter saúde, tá? Então, assim, outro erro bem comum, assim, que eu já recebi mais de uma vez, pessoas em dietas com baixíssimas calorias terem alteração na testosterona, tá? Então, é bem comum essa parte hormonal tá alterada na tireoide. Então, não façam isso. Não fica consumindo baixíssimas calorias a vida inteira. Que se alguém já te falou isso, que é normal, pra mim ficar magra, eu preciso estar comendo baixíssimas calorias a vida inteira, isso não é verdade. Inclusive, quem é meu paciente sabe, não sei se tem alguém online aí, acho que a Carol tá online, que eu vi aqui, a Janice também já foi minha paciente. Enfim, sabe que às vezes fala assim pra mim, meu Deus, é pra mim consumir isso tudo mesmo? Né? Porque às vezes a gente tá acostumado a comer muita caloria de alimentos que não são saudáveis, né? E quando a gente coloca comida de verdade, às vezes você pensa, caramba, eu vou comer isso tudo e vou emagrecer? Sim, você vai emagrecer, que você tá colocando os nutrientes necessários, tá? Então sempre fazendo uma periodização, tá? Nunca esquecer disso, de achar que tem que consumir baixíssimas calorias pra vida inteira, tá? Alguém tem alguma pergunta? De repente você já fez ali por conta própria uma dieta para emagrecer? Tem alguma dúvida? Eu vou repetir agora
os pontos principais, tá? Se você chegou por último ou queira anotar, pra você lembrar, então, quando você vai fazer um déficit calórico, uma dieta pra emagrecer. Então, você precisa, primeiramente, comer comida de verdade. Lembra que eu falei? Então, tira ali o açúcar, açúcar branco, a farinha branca, industrializados. Beber água, sono adequado, consumir fibras, proteína ao longo do dia, ter consistência e se exercitar, tá? Então, com esses pontos, te garanto que você vai ter um resultado, tá? E tenha consistência, né? Eu sempre bato nessa tecla pra vocês não fica pensando que tem que ter um resultado imediato. Pensa quanto tempo, de repente, você demorou pra aumentar, né, esse peso que você tá. De repente, eu tô 10 quilos a mais. Quanto tempo você demorou? Você demorou um mês? Provavelmente não, você demorou muito tempo. Então, por que você quer que em um mês você perca 10 quilos? Não pensa dessa maneira. E uma outra forma de pensar também é pensar assim, vamos supor, né? Então, até o final do ano, se eu começar hoje, se eu começar agora, até o final do ano, olha o quanto de resultado interessante você pode ter. Vamos colocar ali uma média, tá? Que você pode perder ali de 2 a 3 quilos por mês. Entendeu? Então, até o final do ano. Olha o resultado incrível que você pode ter. Então, não fica deixando pra depois, tá? Tenha consciência disso, que você precisa de paciência, consistência. A Jane escreveu: amo comer nuts entre as refeições, mas nunca lembro bem a quantidade que pode comer. Então, as nuts, ela é uma gordura boa, né? Como eu falei, ela tem um pouco de proteína também ali. Se a gente pensar até nas amêndoas, tem ali uma quantidade legal. Só que realmente ela é calórica, né? Então, assim, de modo geral, assim, né, sem estar vendo exatamente, né, as calorias adequadas para o seu objetivo, mas de modo geral o que eu recomendo é um punhadinho ou uma colher de sopa, assim, sabe? Então ali fica mais ou menos umas 15 a 20 gramas, é uma quantidade ok. Agora, se você largar a mão nas nuts, gente, é muito fácil você consumir muita caloria, tá? Então você pega ali já uns 3 punhados, ferrou. Às vezes até a quantidade de caloria de uma refeição que você vai tendo ali de arroz, feijão. Se você for colocar muitas castanhas, né? Você pode estar errando muito na mão. Então, preste atenção nesses detalhes, tá? Que por mais que um alimento é saudável, se você estiver comendo de forma exagerada, você pode estar consumindo muita caloria. E também o que eu falei aqui na questão da gordura também do cozimento dos alimentos. Então, o que eu faço? Eu gosto sempre de utilizar aquele sprayzinho assim, sabe? Que tem de azeite ou de óleo de coco. Enfim, aqueles sprayzinhos, se você tiver onde você mora, se tiver acesso. Já foi aqui, praticamente, tá muito quente. Então você pode estar utilizando isso. Se onde você mora não tem esse sprayzinho, dá um pinguinho do azeite ali da gordura. Você unta ali com pouca gordura, tá? E veja. Então, um erro bem comum é, às vezes, quando você vai cozinhar, um feijão, alguma coisa com mais caldo, assim, você, depois de cozido, você vê aquela gordura no topo, assim, aquilo ali foi excesso de gordura, que não é pra você ficar vendo aquela gordura ali no topo. Então, cuidado com a quantidade, tá? Que você tá utilizando. Por mais que seja uma gordura boa. Então, isso é um erro bem comum também. Tem gente que erra muito a mão pra refogar as coisas, tá? Então, atenção com isso. E com calorias também de líquido, né? Então, de repente, se você estiver pensando num suco, né? Então, cuidado, porque por mais que seja um suco sem açúcar, é um suco de fruta, mas de repente é uma fruta com uma quantidade maior ali de carboidrato, né? Por exemplo, um suco de laranja. Significa que eu nunca posso tomar um suco de laranja na minha vida que eu vou engordar. Gente, não é isso, tá? Não é isso. Eu tomo um suco, às vezes, natural, mas não é coisa que eu faço todos os dias, no meu dia a dia. Então, por quê? Porque quando você coloca um suco de laranja, por exemplo, você tá consumindo umas 4 laranjas, né? Ali num suco, você tá tirando todas as fibras, então você tá com carboidrato concentrado ali. E às vezes, por ser líquido, você acaba consumindo numa quantidade maior, tá? Isso tô falando de um suco sem açúcar, sem falar nos sucos industrializados, ou até que você às vezes faz em casa e coloca açúcar. Aí não preciso nem comentar, né? Por mais que tenha fruta, você tá botando açúcar ali, já não é legal. Então, cuidado com essas calorias líquidas, tá? Que você vai estar, às vezes, ingerindo. Então, de dica que eu daria era isso. Então, cuidado ali com as gorduras boas, seja das castanhas, pra você cozinhar. Cuidado com as calorias líquidas também, tá? Pra você ter atenção. Então, acho que essa mensagem que eu deixo ali aqui pra finalizar. E a dica de ouro, né, que eu falei aqui,
é você tá consumindo proteína em todas as suas refeições. Gente, se você não tem como ir no nutricionista agora, se você fizer essas dicas que eu te passei agora, tá? De repente você perdeu alguma coisa, volta depois, que vai ficar salvo, anota e faz. Não tem erro, tá? Então, comer proteína em todas as refeições, comer fibras, beber água, tirar os industrializados, você vai estar comendo ali comida de verdade, você vai ter um resultado, tá? E ali, pra complementar, você faz uma atividade física ainda, ó. Perfeito, perfeito. Então, procura uma atividade física que você gosta, um profissional, e faça esse combo que com certeza você vai ter um resultado saudável. Então, não fica acreditando nessas dietas milagrosas. Ai, você vai perder, gente, às vezes eu vejo 20 quilos em um mês, em 2 meses. Para com isso. Não, tira isso da cabeça, porque não existe nada milagroso, tá? Então, perca peso, como eu falei, de forma gradativa, para você preservar a sua massa muscular, né, preservar a sua composição corporal e, consequentemente, né, ter mais saúde. Beleza, gente? Então, vou finalizar aqui por hoje. Espero vocês, então, na semana que vem. Então, toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, a gente tem uma live. Vou deixar salvo aqui e vou deixar salvo também lá na plataforma vizinha, que a gente não pode falar o nome aqui, senão cai. Então, quando acabar agora aqui a live, vai na minha bio, clica ali no link e se inscreve, tá? E se vocês tiverem também querendo, né, um profissional, uma consulta, né, especializada pra você, então também clica no link da minha bio, que também a gente tem vagas abertas. Inclusive eu tô com um programa de pacote, né, de 6 meses, programa nutricional. Então pensando ali até o final do ano. Então se você começar hoje, você ainda pode ter ali um resultado incrível até o final do ano, tá bom? Um beijo, Jane escreveu amei, um beijo. Carol também, a paciente, tá aqui. E é isso, vamos com tudo então. Um beijo e até a próxima.